Olá a todos, meu nome é Glaucia, estou cursando a disciplina de Fundamentos e Aplicações em Espectrometria de Massa e vou apresentar o artigo intitulado Triagem Rápida de Agroquímicos por Paper Spray MS e Leaf Spray MS. Qual técnica é mais apropriada? Esse artigo ele foi publicado pela Analytical Methods em 2016 e os pesquisadores que fizeram esse trabalho fazem parte de grupos de pesquisa das universidades Federal do Espírito Santo, Federal de Goiás, Federal de Minas Gerais e do Instituto Federal do Espírito Santo. Os agroquímicos e pesticidas são amplamente utilizados em etapas de cultivo e pós-colheita com a finalidade de evitar fitopatologias e pestes. O problema do uso desses compostos é que resíduos deles podem ficar retidos nos alimentos e outros tipos de vegetais e promover contaminação do ambiente. Os níveis máximos de resíduos, que é conhecido pela sigla MRL, são estabelecidos por órgãos reguladores em todo o mundo. Aqui no Brasil, o órgão responsável por essa tarefa é a Anvisa. Então, ela determinou que os valores limites estabelecidos que pode ter presente esses agroquímicos e pesticidas nesses alimentos estão na ordem de parte por milhão. Dessa forma, se faz necessário o uso de técnicas que possuam sensibilidade de detecção e quantificação desses compostos. A cromatografia líquida e a cromatografia gasosa, elas são técnicas normalmente muito utilizadas, acopladas ao espectrômetro de massa. Elas apresentam resultados excelentes, no entanto, elas têm uma problemática de serem demoradas e trabalhosas, pois exige que a amostra seja preparada através de várias etapas. Então, dessa forma, acredita-se que é necessário o uso de novas ferramentas que sejam mais rápidas e simples para a detecção desses compostos. Então, no que se refere a novas ferramentas para esse tipo de análise, a gente pode destacar aqui a espectrometria de massa ambiente. Ela vem apresentando alternativas simplificadas e eficientes para detecção e quantificação de analitos diretamente do seu ambiente natural, ou quando posicionado em superfícies auxiliares. Então, isso é um facilitador na hora da análise, principalmente quando a gente faz análise de produtos no campo. Alguns exemplos dessas técnicas são DESE, o DART, o DAPPI, o ASAP e o próprio Paper Spray Ionization, que a gente falou mais cedo. Bom, essas duas imagens, elas demonstram o esquema de ionização por Paper Spray na letra A e Leaf Spray na letra B, em espectrometria de massas. Então, de forma resumida, como que seria essa técnica? Como ocorreria a análise? Primeiramente, a amostra ela é adicionada no meio de um pedaço de papel com formatos triangular. Então, o que a gente vê aqui no item A. O papel, então, ele é segurado por um clips metálico com uma fonte de alta voltagem conectado a ele e a gente posiciona em frente ao orifício do espectrômetro de massa, como a gente consegue observar na imagem à direita. O papel é umedecido com solvente e a voltagem então é aplicada. Então, a partir dessa aplicação da voltagem, na ponta do papel são formadas gotas carregadas e essas são lançadas ao espectrômetro de massa e analisadas como se fosse um electrospray. No caso do leaf spray, muitas vezes não há necessidade de colocar o solvente, porque a própria amostra ela pode ter umidade suficiente para poder gerar essas gotículas, mas existe a possibilidade do uso do solvente também. Então, na imagem ao lado, letra B, a gente observa a análise feita diretamente com a folha.
Bem, até o momento não havia estudos comparando a eficiência de análise das duas técnicas para agroquímicos em alimentos. Então, dessa forma, o trabalho ele teve como objetivo comparar a sensibilidade entre duas fontes de ionização ambiente, PSI e ILS, e sua resolução de parâmetros como linearidade e limites de detecção e quantificação, determinados a partir da construção da curva de calibração de três agroquímicos, atrazina, diuron e metonil. Já para a metodologia, foram divididas em 4 etapas. A primeira etapa foi a aquisição de materiais, reagentes e padrões. O metanol grau APLC foi utilizado, também papel Watchman número 1, parafinado. Os agroquímicos foram adquiridos pela empresa Sigma, que são a atrazina, diurion e o tricomil. O padrão interno utilizado, ele foi um composto não deuterado. Normalmente é usado um padrão interno deuterado, porque a molécula deuterada ela tem eficiências de ionização similar ao do analito de interesse, o que pode evitar erros de quantificação e processo que normalmente ocorre devido à supressão iônica causada pelos componentes da matriz. Porém, conseguir reagentes deuterados exige um alto custo e também a disponibilidade do mesmo no mercado. Então, dessa forma, foi escolhido utilizar reagentes não deuterados até como uma forma de avaliar se isso prejudicaria a análise. E as amostras que foram analisadas foram amostras de folhas de rúcula, alface, repolho, couve e manjericão. Os métodos de ionização foram o PSI e o LS. Houve uma extração por metanol das amostras, depois a ionização na fase gasosa e depois o metanol foi dopado com 0,1% de ácido fórmico, que foi o solvente utilizado em forma de spray. Já para fazer a curva de calibração, os agroquímicos foram aplicados nas folhas e no papel parafinado em diferentes concentrações de partes por milhão. Foi gerado uma equação do LOD, que essa equação foi utilizada para poder fazer o cálculo dessa curva de calibração. E o LOC ele foi avaliado, definido, melhor dizendo, como a menor concentração do analito, que exibe um sinal 10 vezes maior do que o branco. Os parâmetros instrumentais que foram utilizados foram, para fazer o espectro, foi utilizado o Thermoscientific K-Exactive Orbitrap MS. Como ionização, foram as técnicas PS e LS no modo íon positivo. A voltagem do spray foi 3,5 kV. Cada espectro teve 3 microscans. A temperatura do capilar foi de 275 graus Celsius e o MS-MS foi utilizado com alta energia de colisão de 35 electrovolts. Agora vamos falar um pouco dos resultados obtidos e sua discussão. Essa tabela ela foi montada para fazer uma caracterização dos compostos que estão sendo analisados. Então, a gente tem o nome comercial do composto, temos a fórmula molecular, a fórmula estrutural, sua massa molecular em Daltons, temos também a razão massa-carga medida protonada e a razão massa-carga teórica protonada também. Então, e por último, nós temos o erro de massa que foi adquirido. Esses espectros, eles mostram o resultado controle utilizando uma concentração de 10 partes por milhão de atrazina nas amostras. Então, neles, nós podemos observar que a partir das duas técnicas houve a obtenção do íon fragmento protonado, correspondente à atrazina, com razão massa-carga de 216,1011. Esses outros espectros, eles mostram o resultado controle para o diuron, utilizando uma concentração de 10 partes por milhão nas amostras, e nele também nós podemos observar que a partir das duas técnicas houve a obtenção do íon fragmento protonado
com razão massa carga de 233,0243. Por fim, temos os espectros do metomil, o resultado mostrando a obtenção do íon fragmento protonado, com razão massa carga de 163,0535 e a concentração utilizada também foi de 10 partes por bilhão. Quando a análise ela é realizada com uma concentração 10 vezes maior, de 100 partes por bilhão, é observada a formação de outros fragmentos que estão relacionados a um maior índice de ionização da amostra, de modo que ocorre para ambas as técnicas a formação do fragmento com razão massa carga de 174,0544, devido à perda da propila. E na técnica PSIMS ocorre uma segunda fragmentação, que vai gerar o fragmento com razão massa carga de 146,0230, devido à perda da etila. Aqui nós temos os espectros do diuron para as duas técnicas. Então, quando analisamos com uma concentração de 100 partes por bilhão, observa-se a presença de mais um fragmento além do íon fragmento, com razão massa carga de 72,0448. Esse fragmento ele é formado por causa da perda da dicloroanilina. O metomil, a 100 partes por bilhão, promove a formação de outros fragmentos, de modo que ocorre também em ambas as técnicas a formação do fragmento com razão massa carga 106,0324, que ocorre devido à perda da amida, e posteriormente ocorre uma nova fragmentação com perda de água, gerando o fragmento com razão massa carga de 88,0215. Esses espectros eles estão sendo mostrados para exemplificar como que foi feita a padronização dos compostos analisados com os padrões de referências internos. No caso da atrazina, foi utilizado o padrão de referência, o diuron não deuterado, com concentração de 500 partes por bilhão, e as concentrações avaliadas para a atrazina foi de 10 a 1000 partes por bilhão. Então, dessa forma, o nosso foco aqui seria observar os íons fragmentos detectados para os dois agroquímicos. Então, o que foi observado nessa avaliação é que quanto maior era a concentração do agroquímico, mais intenso era o sinal do padrão. Então, esse padrão ele foi observado para os outros compostos também que foram analisados, só que quando a gente avaliou o diuron e o metomil, o padrão de referência ficou sendo a atrazina. Essa tabela 2 ela mostra a performance analítica do PSI modo positivo e o LS modo positivo através da detecção dos agroquímicos, atrazina, diuron e metomil em amostras vegetais. Então, ambas as técnicas mostraram linearidade adequada quando aplicada a 3 diferentes agroquímicos, com R² acima de 0,99. O uso de outros compostos promoveram uma curva de calibração com excelente linearidade, indicando que o uso de moléculas deuteradas não seriam necessárias para a quantificação dos agroquímicos pelas duas técnicas. Então, o uso desses compostos não deuterados garantiu a acurácia e a precisão do método. O que a gente pode destacar aqui são as amostras que tiveram valores mais baixos de LOD e de LOC. Então, a gente destaca primeiramente amostras de couve, que para os 3 agroquímicos na técnica LS mostrou uma baixa concentração, uns baixos valores de LOD na casa dos 0,35 e 1,18, 0,82, 2,74 e 0,03 e 0,11. No outra técnica, PSI, a gente pode destacar os mais baixos valores para o repolho, que teve um valor de LOD de 2,49 e um valor de LOC de 8,31. Já a alface
Ela teve um odd de 1,23 e um LOC de 4,12. Apesar desses terem sido os menores valores, quando eles analisaram a todas as amostras, nenhum agroquímico estava fora do nível aceitável dentro da legislação e o órgão de referência Anvisa. Então, todos estariam próprios para o consumo. Como conclusões, nós podemos apontar que as duas técnicas, PSI-MS e LS-MS, foram capazes de detectar os agroquímicos atrazina, diuron e metomil a baixas concentrações, usando rúcula, manjericão, repolho, alface e couve como amostras vegetais. As curvas de calibração apresentaram ótimos coeficientes de linearidade e baixos valores de LOD e LOC nas análises para ambos os métodos. Também foram obtidos excelentes resultados com padrões internos de compostos não deuterados, mostrando a possibilidade de uso desses tipos de compostos para essas análises. As técnicas PSI e LSMS são apropriadas e parecem ser metodologias ideais para uma triagem rápida de agroquímicos a nível de parte por bilhão no campo, por exemplo, com amostras de campo. E o LSMS, ele se mostrou mais vantajoso porque não foi necessário o preparo de amostras, ao contrário do PSMS, e também não houve a necessidade de utilização de solvente durante a ionização. Então, também não há necessidade de destruição da amostra. Obrigado pela atenção.